Você já observou como as pessoas se referem às pessoas que moram em regiões periféricas, áreas mais carentes, como eles se referem normalmente a essas pessoas como pessoas humildes? Mas será que humildade tem a ver com ter ou não ter dinheiro? Será que todas essas pessoas que moram lá são humildes? E será que todas as pessoas que têm dinheiro não são humildes? De fato, o que é ser humilde? Eu sou Orives Patar e é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Outro dia eu estava conversando com uma educadora e nós conversávamos sobre o método de aprendizagem, explicando sobre a escola, formas de ensino em que se cobra muito essa questão da memória e às vezes pouca questão da compreensão. E eu fazia perguntas para ela com real interesse em entender a tese dela, que era baseada num método de aprendizagem cognitiva para adultos. Pois bem, lá em determinada parte da conversa, eu comecei a falar para ela sobre matemática. Coisas que a gente acaba aprendendo, decorando, mas de fato não compreende. Por exemplo, o que é o número 2? O que é o número 2? Já parou para se perguntar o que é isso? Para entender o que é o número 2 é preciso entender o que é o número 1. O que é o número 1? O número 1 é uma unidade. É uma unidade de qualquer coisa. Então, o número 2 são duas unidades daquela primeira coisa, certo? Pois é, parece lógico. Mas será que você já tinha se perguntado isso? Então, eu perguntei o seguinte: o que é 2 vezes 2? Bem, 2 vezes 2 é preciso entender o que é a multiplicação. E a multiplicação é a repetição da quantidade de somas de determinada unidade. Então, se eu tenho o número 2, que são duas unidades, e eu vou somar essa unidade mais duas vezes, ou seja, 2 mais 2, eu vou ter o número de vezes em que ela se repete. Então, são duas vezes, ou seja, eu vou ter no final disso 4 unidades, porque eu tenho aquelas duas unidades somado duas vezes. Agora, eu chego no ponto onde eu gostaria de falar para vocês. Imagina isso, um aluno falando isso para a professora. Imagina, talvez você já tenha passado por isso na escola. Eu me lembro que na escola eu tinha nota descontada por não desenvolver toda a fórmula de Bhaskara, porque a partir de um determinado ponto eu já sabia qual seria o resultado. Mas na concepção dos professores, pelo menos a grande maioria, eles não queriam aquilo lá. Ou seja, eles sequer tinham a capacidade, tinham a humildade de entender o que o aluno estava propondo. Porque assim, eles sempre aprenderam dessa forma. E o que é isso? Isso é o orgulho da pessoa. É a incapacidade que ela tem de reconhecer que a outra pessoa pode lhe ensinar algo. Ou seja, é o autopreciosismo. É achar que eu sei mais que você e que por isso você deve me obedecer. Porque eu sou autoridade, porque eu tenho um diploma. Isso é totalmente o oposto do que é a humildade. Isso é o orgulho. E não tem nada a ver com ter ou não ter dinheiro. Pessoas com muito dinheiro também podem ser extremamente orgulhosas e nada humildes, mas pessoas com muito dinheiro também podem ser extremamente humildes. E muitas vezes a origem do dinheiro delas pode ter vindo da humildade. A capacidade de parar e escutar o outro e com isso ter a oportunidade de aprender. Sem humildade a gente não consegue aprender nada na vida, porque é uma posição que se tem que você já sabe, quando de fato não o sabe. Quem não tem ou não procura exercer a humildade ou procurar ser mais humilde, procura trabalhar sobre o seu orgulho, dificilmente consegue progredir. Porque cresce um Deus, cresce que já sabe de tudo, é de fato um ególatra. Então isso estanca muito a pessoa na situação em que ela está. E dificilmente ela vai conseguir sair do lugar dela. Eu recentemente comecei a fazer uma autoobservação sobre mim mesmo e pude perceber um aspecto do orgulho que eu trago dentro de mim.
A autoconsideração. Como que eu consegui perceber isso? E faz bem pouquíssimo tempo que eu consegui perceber isso. Eu de fato comecei a perceber que o fato de eu ter que ficar esperando por alguém, ou o fato de eu ter que esperar para ser atendido, provocava em mim, ou de certa forma provoca, uma irritabilidade. Essa irritabilidade, ela advém dessa forma de sentir, de emocional, dessa impressão que eu possuo do outro em relação a mim, ao fato de, digamos, eu considerar que não estou tendo a devida importância como eu acho que eu deveria ter. E isso é um aspecto do orgulho. Isso é algo contra a humildade. Então é importante que eu tenha tomado consciência desse aspecto psicológico em mim, para que eu possa justamente vir a trabalhar sobre isso, que é de fato um sinal de orgulho. E cada vez que alguém provocar isso em mim, de me deixar esperando, aquilo vai crescer dentro de mim e aquilo vai tomar a minha consciência e eu vou me tornar inconsciente. Então esse é um aspecto muito prático, um exemplo pessoal de como você pode passar a reconhecer de fato o orgulho dentro de você, reconhecer o orgulho se expressando em você. E a partir disso que você toma consciência sobre esse determinado aspecto psicológico e você passa a trabalhar sobre ele, a ficar atento cada vez que ele for se manifestar, é possível que você comece a de fato realizar um trabalho para eliminá-lo e transformar aquilo que é uma autoconsideração, um orgulho, em de fato um aspecto da humildade, uma virtude da humildade. Uma outra forma muito evidente que você identifica o orgulho se expressando é quando as pessoas batem no peito e dizem: porque eu sou assim, e se não gosta de mim, que vá embora, porque eu não vou mudar. Ou seja, a pessoa tem uma autoconsideração tão grande por si, que não importa quanto os outros mostrem ou revelem ou apontem aqueles aspectos em que ela precisa melhorar, ela simplesmente não liga. Ela tem uma autoconsideração enorme sobre ela. E isso é totalmente o oposto do que é ser humilde, do aspecto da humildade. A capacidade que a gente tem de reconhecer nossos próprios limites, a capacidade de ouvir muito mais do que a gente fala, de se propor a escutar o outro, a não levar a ofensa para o lado pessoal e sim procurar compreender aquilo que a outra pessoa está falando. Aquele espelho psicológico que o outro nos mostra, que o outro nos mostra. Talvez nesse momento você esteja numa situação financeiramente difícil na sua vida e sequer tenha percebido que muito do que pode ter contribuído para isso tenha sido o seu orgulho, a sua falta de capacidade de admitir que está errado, que não sabe, de aceitar ajuda. Ao contrário, quando as pessoas tentam lhe ajudar, você responde com ofensas, com agressividade. É normal. Praticamente todos somos assim. Mas se você realmente almeja uma mudança em sua vida, é preciso começar por isso daí. Por essa autoconsideração, por esse orgulho, por essa ideia de achar que é um Deus que sabe tudo. Não, a gente não sabe nada. Como disse Sócrates, me perdoe se não for ele, mas tudo que sei é que nada sei. Bom, se ele falou isso, quem somos nós para acharmos que sabemos alguma coisa? De fato, sabemos nada, quase nada, pouquíssimo. Viemos aqui para aprender. Então, para você que realmente almeja essa mudança na sua vida, na sua forma de ser, comece a trabalhar sobre o seu orgulho. Comece a praticar essa autoobservação. Só assim você vai conseguir perceber quem de fato você é. Tá legal? Te vejo por aí.